Muitos cientistas, inclusive o famoso físico teórico Stephen Hawking, acreditam que os alienígenas podem ser uma ameaça e sugerem que evitemos o contato, se possível. Se os extraterrestres forem agressivos ou guerreiros e chegarem aqui, será um caso em que a resistência será inútil? Como acabar com a vida no planeta Terra? Isso é fácil. Um vírus. Simples. Sem OVNIs, nem raios zumbindo nos céus, sem explosões, sem prédios desabando. Nada disso. Podemos fazer isso porque os alienígenas não poderiam. Pensar que seríamos capazes de criar algum tipo de mecanismo de defesa ou ter defesas contra seres que viajam pelo espaço é ridículo. Quer venham como amigos ou inimigos, se os extraterrestres pousarem nos Estados Unidos, é possível que sejam saudados por militares usando roupas de isolamento e fazendo testes para vírus perigosos ou radiação. Muitos teóricos da conspiração suspeitam que o próximo passo do governo seria esconder a visita. Eles citam como evidência um avistamento que aconteceu em Washington em 1952. Diante dos olhos do mundo inteiro, um esquadrão, uma formação de OVNIs, voou sobre Washington e lutou com nossos caças F-93. O general Sanford, voluntário e deliberadamente, talvez instruído por Harry Truman, que era o presidente, mentiu para o povo americano. Nós recebemos e analisamos cerca de 1.000 ou 2.000 relatos. Dessa grande massa de relatos, nós pudemos adequadamente explicar a grande maioria deles. O próprio capitão Ruppel, em seu livro sobre discos voadores, disse que Sanford mentiu. Temos a carta da Força Aérea para Tim Condon dizendo: eram 6 OVNIs. Então, os OVNIs vieram para a Terra em pleno dia, se manifestaram e se mostraram? Sim. Nós os vimos? Sim. Havia um protocolo para essa situação? Sim. Esse protocolo era negar. O medo da rejeição ou do ridículo faz com que muitos cientistas permaneçam ocultos. Nossos melhores cientistas que se comunicam uns com os outros em todo o mundo têm regras de protocolo, que incluem: não podem demonstrar que são religiosos, não podem acreditar em discos voadores e certamente não andam com alguém que acredite em discos voadores. Mas tudo acontece atrás de portas fechadas, porque ninguém deseja atrair atenção para isso. Você sabe que eles compreendem que existe uma punição associada a esse tipo de pesquisa e por causa disso tudo é feito por baixo dos panos. Ser bloqueado e impedido por medo das opiniões alheias me parece errado. Podemos especular se existe vida fora deste planeta. Podemos especular se, por acaso, aconteceram contatos com outras civilizações. Por que não? Os alienígenas estão realmente entre nós e fizeram o possível para se ocultar durante milhares de anos. Será que irão revelar sua presença? O que acontecerá se fizerem isso? E se já estiver acontecendo? Se fizermos contato com uma civilização extraterrestre, seremos os calouros da turma. Seremos aqueles que estarão no fim da fila no quesito inteligência. Então, eles vão nos ensinar muitas coisas e, ao contrário, nós não teremos muito a lhes ensinar. Quando mais cientistas admitirem abertamente a probabilidade de que haja vida inteligente em outros pontos do universo, a crença de que os alienígenas nos visitam também será mais aceita. Um obstáculo para aqueles que desejam a divulgação de todas as informações relativas aos OVNIs é o fato de que a maioria dos cientistas acredita que o estudo dos fenômenos alienígenas é um pouco mais do que ciência marginal. Então, agora, segundo pesquisas recentes da Gallup e também da Roper,
Mais de 50% dos americanos acreditam que os discos voadores existem. E quase 50% acreditam que o governo sabe que os discos voadores existem e que o governo esconde os fatos. Mas se uma visita alienígena for inevitável, quem seria escolhido para falar com os ocupantes da nave? Quem representaria melhor todas as nações e os interesses da Terra? Se eles pousarem na Terra, acho que devemos enviar os melhores líderes mundiais que sejam os mais abertos e razoáveis, mas que também possam se defender contra os alienígenas se precisarem. Na minha opinião, esse é um dos motivos de termos as Nações Unidas. Sim, ela evita guerras e envia alimentos. Mas, por outro lado, imagine só o Conselho de Segurança reunido para lidar com alienígenas. Uma imagem em um telão nas Nações Unidas. A resposta é que acho que isso aconteceu nos anos 40... e que esse foi um dos motivos de Roosevelt e Eleanor Roosevelt terem se empenhado na formação das Nações Unidas, substituindo a Liga das Nações. Alguém tinha que enfrentar os alienígenas. Essa ideia de que nossos líderes, eleitos ou não, devem falar em nosso nome, não acho necessariamente que faça sentido. Existem muitos outros que podem ter ideias melhores do que as das pessoas no governo. Atualmente, não existem protocolos oficiais para uma visita alienígena. Mas alguns acham que o contato é iminente e que os líderes mundiais precisam planejar o evento. Não estamos sós no universo. Nós temos amigos e parentes nas outras galáxias. E temos que cumprir a tarefa de um modo ou de outro. Fazer o trabalho e chegar ao ponto em que consideramos os detalhes práticos da interação com esses amigos e vizinhos do espaço. Quem é responsável por esse relacionamento? Bom, não é o Departamento de Estado, nem as Nações Unidas. Acho que esse é um problema e que precisa haver um esforço diplomático para fazer contato com essas civilizações interestelares de um modo que pessoas sábias sejam encarregadas disso. Mesmo que não se acredite em extraterrestres, que se considere que a possibilidade de uma visita alienígena seja muito pequena, as consequências, se isso acontecer, são enormes e, portanto, é prudente ter algo planejado. Pessoalmente, eu acho que seria muito empolgante. Seria como a primeira vez em que os exploradores vieram da Europa para as Américas e descobriram uma nova cultura e tiveram que interagir. Esperemos que não se repitam as coisas ruins que aconteceram e que seja uma experiência positiva e que possamos aprender com isso. O que aconteceria depois de um contato extraterrestre é pura especulação. Mas quase todos concordam que o mundo que conhecemos mudaria drasticamente. O resultado seria que os sistemas de crença ortodoxos fundamentalistas de todas as religiões iriam desabar. Isso colocaria em questão as origens da raça humana, as histórias do Gênesis e muitas outras crenças. As estruturas do governo e as bases da religião seriam abaladas. Mas em 2008, um anúncio surpreendente foi feito por uma fonte inesperada, provando que milagres como os alienígenas existem de fato. Qual seria a reação atual se os extraterrestres realmente chegassem à Terra e nos contatassem? Muitos livros e filmes de ficção científica retratam os alienígenas vindo para nos alertar ou nos destruir. Desde os anos 60, as pessoas pensam: bom, o que faremos? Teremos um cenário como o dia em que a Terra parou. Se os alienígenas vierem, eles virão nos avisar de um perigo iminente? Eles virão nos atacar como os marcianos em A Guerra dos Mundos? Bom, a resposta é mais complicada do que parece. Não é só alguém pousando e dizendo: leve-me a seu líder. O
consenso atual é que se os extraterrestres aparecessem amanhã, eles seriam hostis. E iam querer nos escravizar e lutar contra nós e nos destruir e todas essas coisas loucas. Na minha opinião, não seria assim. Porque qualquer civilização que domine as viagens no espaço interestelar seria benevolente, com uma sociedade tecnologicamente menos avançada. Por que houve tantos avistamentos depois de Roswell? Será a coincidência? Ou a crença crescente em alienígenas incentiva aqueles que antes teriam medo do ridículo e não falariam? Talvez haja outra razão. Os avistamentos podem ter aumentado porque houve de fato um aumento nas visitas alienígenas desde o início da era espacial. Existiam muitas histórias de OVNIs e alienígenas antes disso e muitos avistamentos. Eles não eram muito divulgados antes também porque a Segunda Guerra Mundial estava sendo travada. E como agora houve uma queda e há mais espaço nos jornais, por assim dizer, isso ajudou a divulgação do assunto. Existem muitos benefícios pelo fato de aceitar os vizinhos de galáxia que venham nos visitar. Existem relatos de tratamentos médicos que foram realizados em benefício de várias pessoas que tiveram contatos. Existem tecnologias energéticas avançadas. Dizem que algumas passaram por engenharia reversa e são usadas pelos militares. Existem tecnologias de comunicação. Realmente, qualquer área de nossa vida pode ser afetada de modo benéfico ao aceitar que existem essas outras pessoas lá fora, que elas têm informações e conhecimentos que podem nos ensinar e que seriam benéficos. Tudo vai depender de como a descoberta acontecer. Se de fato for uma transmissão de rádio, podemos esperar uma coisa. Se houver de fato algum tipo de visita que combine com as crenças sobre OVNIs, será uma outra coisa, mas em geral, acho que as pessoas estão muito mais preparadas para, como podemos dizer, o contato. Muitos dos que acreditam que o contato é inevitável sugerem que os governos devem se preparar. Esse é um campo de estudo chamado exopolítica. A exopolítica traz a questão qual deve ser nossa resposta a essa situação, considerando a sociedade. Não necessariamente falando de governo, mas como indivíduos, como podemos estender a mão da amizade. A exopolítica tem sido um movimento básico das pessoas preocupadas com essa questão e com informações sobre o assunto OVNIs e também querem ajudar a organizar as pessoas localmente para levar as informações aos governos e fazer uma grande mudança acontecer. Mas se formos amigáveis, o que garante que receberemos o mesmo em troca? Estamos vivendo em um mundo em que até o governo e as autoridades policiais dizerem que aconteceu, afirmarem na televisão, rádio e na imprensa, o fato acaba não acontecendo. Porque eles sabem como controlar a mídia. Parece haver um esforço combinado para realmente encobrir evidências de que os alienígenas têm visitado e interagido com humanos por milhares de anos. Parece mesmo haver algum tipo de encobrimento internacional ocorrendo. Evidências tangíveis de algum tipo de nave nos céus que possivelmente não é deste mundo. Este é um fenômeno global. Nós estamos sendo visitados por extraterrestres. Eu acho que nós chegamos ao ponto em que somos capazes de aceitar e interagir com extraterrestres. Está lá fora. Se procurar por evidências, elas estão lá. Talvez ainda mais intrigante do que as estruturas vistas na superfície da Lua sejam os numerosos relatos de luzes e outras atividades inexplicáveis. Reflexos intermitentes que emanam da superfície lunar têm sido observados há mais de um século, inclusive relatados pelo famoso astrônomo Francis Baily em 1835. E o fenômeno também foi relatado pela tripulação da Apollo 11.
As janelas estavam escuras e foi então que comecei a ver um flash, um raio e outro flash e luzes bruxuleantes, como dizemos. Continuei vendo as luzes e disse: vocês viram alguma coisa em comum? Viram algum flash? Neil disse: sim, eu vi uns 100 flashes. E você, Mike? Eu não vi nada. Uma análise aprofundada sobre o que era aquilo? Não. Estávamos voltando para casa. Que outra pessoa se preocupasse com aquilo? Essas coisas foram realmente divulgadas pela NASA em seu próprio catálogo de anomalias lunares temporárias. Eles têm visitado esse planeta há milhares de anos. E existe o que é chamado uma federação desses seres. E eles têm regras. Que os OVNIs são reais e que temos que aceitá-los assim. Esse é um território difícil, mas entendo que há uma federação que nos monitora muito de perto e fica de olho em nós. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Se estamos sendo monitorados por extraterrestres, parece-me que o motivo de eles não pousarem abertamente na Casa Branca é algo muito parecido com a principal diretiva. Acho que a principal diretiva é que eles não devem interferir conosco, que nós temos o poder de escolha e que eles têm que nos deixar exercitar essa escolha que o Criador nos deu, mesmo que muitas vezes nossas escolhas sejam ruins. Tomamos decisões erradas. Esse é o nosso legado. Temos permissão de fazer isso. É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente na nossa sociedade, mas nos orientar dos bastidores. E precisamos também cogitar se não há nenhuma verdade na ficção científica, na televisão, nos filmes e nos livros, como um modo de preparar as pessoas da Terra para o que está por vir. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobisse o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. É possível que haja uma federação galáctica de extraterrestres monitorando a Terra? É muito possível que isso esteja acontecendo aqui, que um grupo supervisione o planeta Terra. Esse poder superior no universo que monitora coisas na Terra. Acho que não há a menor dúvida de que a federação é real. E eu falei com centenas de pessoas que tiveram contatos diretos ou indiretos com vários indivíduos de um ou mais dos planetas que são membros da federação. Então, isso vai ao encontro da ideia de que nós estamos num projeto em andamento de espécies extraterrestres e que eles estão nos observando e sempre nos observaram de longe. Porque, segundo as histórias da criação, nós somos seus descendentes. Então, se o conselho existir, eles estão aqui para observar sua criação. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde.